Saúde o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, de todas as igrejas pentecostal, Deus e Amor, e de todos os ministérios. Quero hoje ler uma palavra aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Quero convidar você, prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, para lermos juntos esta palavra maravilhosa, gloriosa, para nós aprender hoje um pouquinho com o Espírito Santo de Deus. Vamos ler então aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Título da mensagem: a fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, incita, glória a Deus, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos. Prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, aqui o apóstolo Paulo tinha a preocupação com a verdade, com o verdadeiro evangelho. Apóstolo Paulo, meus irmãos, era um homem que, quando ele se converteu, ele entregou a vida dele ao Senhor, ao evangelho verdadeiro. Um homem que muitas das vezes sofreu, apanhou por amor de Cristo e do evangelho. Um homem que realmente trazia as marcas de Cristo no corpo. Ele trazia as marcas de Cristo no corpo, por amor ao evangelho, por amor a Deus e às almas. Então aqui apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha uma preocupação com a verdadeira palavra, com o verdadeiro evangelho, com a doutrina de Deus. Então aquele apóstolo Paulo aqui, ele exortando a Timóteo, que era para Timóteo, aqui no título da mensagem, a fidelidade e o zelo na pregação. Ele exortava Timóteo, que Timóteo tivesse a fidelidade e o zelo na pregação. Porque hoje, meus irmãos, nós vemos pregações, pregadores do evangelho, que ele não prega segundo o Espírito Santo, que ele não tem um compromisso com a defesa do evangelho, ele não tem um compromisso com a palavra verdadeira e com as almas, que custou o preço de sangue. Então aqui o apóstolo Paulo exorta Timóteo a fidelidade, o zelo na pregação. Quantos, meus irmãos, que já não pregam mais a verdadeira doutrina de Cristo,
Ele prega simplesmente para agradar a ele e as pessoas que estão ao redor dele. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele pregava segundo o Espírito Santo de Deus ordenava. Nós temos que pregar, meus irmãos, aquele evangelho que sempre deu vida, aquele evangelho verdadeiro, genuíno e puro, que é santificação, corpo, alma e espírito, a qual leva o céu. Nós não podemos, meus irmãos, pegar um evangelho que não transforma, um evangelho que somente tem palavras lindas, bonitas e bem explicadas. Mas nós temos que pegar uma palavra vinda do Senhor, porque esta palavra vinda do Senhor, ela vai fazer efeito nas nossas vidas. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, porque ia vir tempo que muitos não iam ouvir mais a sã doutrina, não iam ouvir mais a verdade, que ia dar coceira nos ouvidos, porque, meus irmãos, muitos já não iam aceitar a verdade. Os falsos mestres iam nos cercar, os falsos mestres iam cercar as pessoas com falsas doutrinas, com falsas palavras, com fábulas de palavras que só servem para trazer alegria naquele momento, mas a pessoa não recebe uma porção do Espírito Santo. Não é uma palavra que serve de remédio para a alma e para o corpo. Apóstolo Paulo, meus irmãos, sabia o que era o Evangelho. Apóstolo Paulo, meus irmãos, sabia o que era a verdade, mas ele sabia também que tinha os falsos e que ia se multiplicar ao passar dos anos, das épocas, dos tempos. Então ele disse, instruía a Timóteo que pregasse com fidelidade e zelo na pregação. Como diz aqui a palavra do Senhor, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O apóstolo Paulo já prevenia Timóteo dos falsos profetas, que ia cercar as pessoas com palavras mentirosas, enganadoras, só atrás de cobiça. Mas não era um evangelho verdadeiro. Não era aquele evangelho que Paulo sofreu tomando chicotadas por amor a ele. Não era aquele evangelho que Paulo desceu pelo cesto por causa do evangelho. Não era aquele evangelho que Paulo, na prisão, apanhando ali, né? Glória a Deus. Não era aquele evangelho que Paulo viveu naufrágio, passou fome, sede, momentos difíceis por amor ao evangelho. Então Paulo sabia o que é sofrer pelo evangelho. Sofrer pelo evangelho, meus irmãos, é levar o evangelho do reino. Quando a Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado aos quatro cantos, aí virá o fim. Está falando o evangelho do reino. Não está falando um evangelho qualquer. Um evangelho contaminado, adulterado, misturado. Mas está falando o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Um evangelho santificado. Um evangelho de mudança. Um evangelho de transformação. Um evangelho de verdade. O evangelho de porta estreita e caminho apertado, de santificação e santidade, a qual nos leva ao céu. Era esse evangelho que Paulo instruía a Timóteo. Glória a Deus. Aí ele diz aqui no versículo 5, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então era para Timóteo ter zelo com a pregação, acabar o evangelho dele, o ministério dele cabalmente, na verdade, glória a Deus, cumprir cabalmente o teu ministério. Era para ele levar o evangelho a sério, para ele ter cuidado nas pregações. Quantas pregações que nós não vemos aí hoje, que não há transformação, que não há poder, não há santidade, não há santificação. Você não sente o poder de Deus naquela pregação. Você não sente um fogo te consumindo por dentro quando você ouve aquela pregação. Não há santidade no Espírito Santo, por parte do Espírito Santo naquela pregação. Há só carnalidade e engano naquela pregação, naquela pessoa. Oh, meus irmãos, apóstolo Paulo tinha esta preocupação. Vamos, meus irmãos, ter essa preocupação de pregar o evangelho de fidelidade e zelo. Vamos ter essa preocupação do evangelho verdadeiro. É o evangelho do reino, o evangelho que transforma as vidas e almas. Não é esse evangelho, meus irmãos, que te alegra no momento, mas depois ele não te traz benefício algum. O evangelho verdadeiro, a pregação verdadeira, é aquela que te corta como uma navalha por dentro, que fala com você, que mexe com você e que te machuca, que te fere, mas que te sara. Glória a Deus. É o evangelho do reino, meus irmãos. É o evangelho de transformação. É o evangelho de santificação. É o evangelho de porta estreita e caminho apertado. É o evangelho de sinceridade. É esse evangelho que Paulo falava, porque havia muitos falsos evangelhos por aí que não era do Espírito Santo, não era de Deus. E é esses evangelhos nojentos que tem por aí, é que muitos estão aceitando por agradar as pessoas, eles estão aceitando. Mas tome cuidado, meu irmão e minha irmã. Veja o evangelho verdadeiro. Não vá atrás de falsos mestres que têm palavras boas, cheias de fábulas, como diz aqui, mas que não tem o Espírito Santo, e não tem rosto no chão, e não tem joelho no chão, e não tem prazer de pregar e viver santificação, e nem que você viva. E apóstolo Paulo também aqui, no versículo 6, ele diz o título da mensagem: apóstolo prevê o seu martírio. Apóstolo Paulo previa já a partida dele. Apóstolo Paulo já sabia que ele ia partir desta terra para o céu. Glória a Deus. Então ele disse assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então o tempo da vida de Paulo aqui na terra era chegado. Então ele tinha essa preocupação de exortar Timóteo, as igrejas, o povo, para que tomasse cuidado com os falsos profetas, porque o apóstolo Paulo ia partir desta terra. Aí ele diz no versículo 7, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo diz que combateu um bom combate. Por que ele combateu um bom combate? Porque ele pregava aquilo que o Espírito Santo mandava. Muitas cidades que Paulo ia, países que Paulo viajava de um lado para o outro, já era mandado, revelado por Deus que era para ele ir naquele lugar. Paulo não caminhava segundo a vontade da carne dele, mas Paulo caminhava segundo a vontade do Espírito Santo. Ele fazia o que o Espírito Santo de Deus mandava. Aonde o Espírito Santo de Deus mandava, ele ia. Ele vivia para Deus. Ele vivia para o Evangelho.
mas é do evangelho do reino, o evangelho que transforma, que liberta e que salva. Não é, meus irmãos, qualquer evangelho, não. Hoje nós estamos rodeados, essa geração nossa, aqui em 2012, estamos rodeados de falsos mestres, pessoas cheias de letras, cheias de fábulas, mas que não têm um pingo de santidade, que não pregam o evangelho genuíno que o apóstolo Paulo pregou, que Jesus pregou, que os discípulos pregou. Não tem aquela transformação do evangelho que está sendo pregado hoje. Tem muitos homens, mulheres de Deus nessa nossa época agora. Glória a Deus, aleluia. Nosso século, que sim, é um homem, mulher verdadeiro de Deus, que continua pregando o evangelho do reino. Mas tem muitos, meus irmãos, falsos mestres que estão enganando a humanidade. Bem-aventurado é você, meu irmão pastor, pregador do evangelho, que prega o evangelho do reino. Você será bem recebido diante de Deus. Você brilhará mais do que o sol. Mais do que o sol naquele dia. Porque esse evangelho do reino é o evangelho que transforma, que liberta, que agrada a Deus. Glória a Deus. Ele diz aqui no 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo diz que a coroa da justiça está guardada para a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos quanto amam a vinda de Jesus. Todos aqueles, meus irmãos, que pregam o evangelho genuíno, o evangelho de transformação, o evangelho do reino, que vive para Deus, a coroa da justiça está preparada, como estava para Paulo e para nós também, que ama a vinda de Jesus. Tem pessoas, meus irmãos, que ele não fala na vinda de Jesus. Tem pessoas, meus irmãos, que ele ignora a vinda de Jesus. Tem pessoas, meus irmãos, que tapam o ouvido para não ouvir sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre a santificação, é verdade. A pessoa muda até a feição quando vê você pregando a santificação, corpo, alma e espírito, como se fosse um mal para a pessoa. Mas o evangelho do reino, o evangelho que transforma, ele traz, aleluia, glória a Deus, transformação, salvação, cura, milagre e libertação. É esse evangelho que Jesus diz. Quando o evangelho for pregado aos quatro cantos, aí virá o fim. Quantos evangelhos que estão sendo pregados, que se fosse um evangelho verdadeiro, o Senhor, nosso Deus, Jesus já tinha voltado. Já tinha voltado. Porque está cheio de evangelho na terra. Mas é um evangelho pouco. É um evangelho pouco. O verdadeiro evangelho é o pouco evangelho que tem. A maioria do evangelho é o que Paulo diz para Timóteo, preocupado já, que eram os falsos mestres que iam nos cercar com palavras, com fábulas, com coisas mentirosas, evangelho mentiroso, que não salva, que não leva ao céu, que não transforma. Quantas pessoas que caminham para o inferno dentro das igrejas, porque não andam naquele evangelho verdadeiro, mas é um evangelho inventado pelo homem e a mulher. Então, meu irmão e minha irmã, tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado. Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus. E fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.